Nós vamos iniciar agora a resolução de 3 exemplos desses conceitos, que nós acabamos de trabalhar de redução ao primeiro quadrante. O primeiro, então, pede para calcular, determinar o valor de seno de 29 π4. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que 29 π4 não está na primeira volta positiva. E com isso a gente precisa identificar o arco côngruo na primeira volta positiva. Nós já trabalhamos com esse conceito algumas semanas atrás. Para quem não lembra, então, nós vamos pegar o 29 π4 e dividir por 2π, tirar as voltas que estão excedendo. Resolvendo essa continha, nós vamos chegar em 5 π4, que é o arco côngruo a 29 π4. Ou seja, por eles serem côngruos, eles possuem o mesmo valor de seno. Tá? Então, aqui não se aplica aquilo que a gente estava trabalhando até agora de redução ao primeiro quadrante ainda. O que a gente está fazendo aqui é achar um arco côngruo na primeira volta positiva. Bom, mas agora a pergunta é, o 5 π4 está em que quadrante? Uma das formas que a gente pode utilizar é pensar o seguinte, nós temos aqui a fração π4. π4 é pegar o π, que é meia volta, e dividir em 4 fatias, digamos assim. Então, fazendo um pequeno esboço aqui ao lado, então vou pegar meia volta, e vou dividir em 4 pedaços, ou seja, vou pegar cada quadrante e vou dividir ao meio. Grosseiramente aqui o meu desenho, mas só para ilustrar. Então, eu tenho aqui no 0, depois seria aqui no meio do primeiro quadrante, tenho no π meios, na metade do segundo quadrante e tenho no π. Então aqui eu tenho esse tamanho aqui, metade de um quadrante é a fração π4. E eu tenho 5 fatias desse tamanho. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e ainda uma quinta aqui. Aqui fica o arco 5 π4. Bem, então eu estou trabalhando no terceiro quadrante. No terceiro quadrante a minha pergunta é quanto que está passando de π? Ou seja, aquilo que eu tiro do π é aquele meu arco, o meu ângulo inicial lá, alfa, que é o ângulo de simetria. Então é essa conta que eu vou fazer agora. Então eu vou ter aqui 5 π4 e vou tirar meia volta, fazendo o mínimo múltiplo comum aqui, Vamos ficar com π4. Agora lembrem comigo, o seno, no primeiro quadrante ele é positivo e no terceiro quadrante ele é negativo. Então eu estou tendo uma mudança de sinal aqui do primeiro para o terceiro. Portanto, aqui o meu seno de 5 π4 vai ser menos o seno do arco reduzido. O arco reduzido no primeiro quadrante é π4. E o seno de π4 é raiz de 2 sobre 2. No próximo exemplo, já é um pouco mais simples, a gente está trabalhando em graus, o pessoal às vezes tem um pouco de receio de trabalhar com as frações e tal. Nós vamos fazer o mesmo procedimento, um procedimento semelhante. Estamos trabalhando aqui com a cossecante de 870. 870, é claro, não está na primeira volta positiva. Então eu vou ter que fazer o procedimento aquele para excluir as voltas excedentes. Vou dividir por 360, vai dar 2 vezes, vai dar 720. Vou ter então aqui
150. Bom, 150 está em que quadrante? Bom, o primeiro, ainda recordando que, então, aqui eu achei um arco côngruo, isso significa que o 870 graus ele é côngruo a 150. E que por isso a cossecante de 870 ela é igual a cossecante de 150. O 150 está no segundo quadrante. No segundo quadrante a minha pergunta é quanto que falta para chegar em 180? Falta ainda 30. Então aqui eu ainda posso, primeiro, talvez ainda se acharem por bem, lembrar que a cossecante é 1 sobre o seno. E aí então nós vamos ter aqui o seno, a gente lembra que ele é positivo no primeiro e segundo, como eu estou falando aqui no segundo quadrante, eu vou reduzir para o primeiro, não tem mudança de sinal. Então eu vou estar trabalhando aqui direto já com o seno de 30 graus, porque era o que faltava para o 150. E o seno de 30 é 1/2. Portanto, o resultado final da cossecante de 870 é 2. E finalizando, nós temos aqui o exemplo que pede para calcular a tangente de 315. Bom, notem que aqui 315 já está na primeira volta, eu não preciso fazer então aquele procedimento para achar o arco côngruo, eu já posso ir direto. 315 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, a minha pergunta é quanto que falta para chegar em 360? Faltam 45 graus. Ou seja, eu vou estar trabalhando aqui com a tangente de 45 graus, reduzindo ao primeiro quadrante esse ângulo que estava no quarto quadrante. Agora ainda precisamos cuidar porque a tangente no quarto quadrante ela é negativa e no primeiro quadrante é positivo, então tem troca de sinal. Fechando então aqui, tangente 45, 1. E por isso a tangente de 315 vai dar -1.